Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar, essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @a Igrejas e os Dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 14 rebanhos dos escolhidos do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, de que houveram sorteios no livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igrejas e os Dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da Igrejas e os Dons. E diga qual número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que mostrar isso na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Seja muito bem-vinda, com a paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Joelma.
Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para oferecer para vocês, para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus. E vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos dos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @a-igrejas e os dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas aonde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos, dentro de 66 do livro da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos dos escolhidos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados. Agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 14. Assim, todos os dias, de segunda a sexta, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus o Todo-Poderoso para a sua meditação. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus. E os rebanhos que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos de número par. Rebanho dos escolhidos de número 6 e número 9, 6 e número 9. E vamos ao livro.
E o livro é o livro de 2 Timóteo, com 4 capítulos. Segunda Timóteo, com 4 capítulos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, com a palavra, que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. E a oração é a oração 3. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que através do poder da tua santa e forte palavra sendo ministrada, que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo, sejam todos livres em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. 2 Timóteo capítulo 1 para os escolhidos de número 6 e 2 Timóteo capítulo 2 para os escolhidos de número 9. O capítulo 1 do livro de 2 Timóteo contém 18 versículos. Saudação e ação de graças, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade do Senhor Deus, segundo a promessa da vida de que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus, Pai, e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças ao Senhor Deus, desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de lágrima, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Eu estou certo de que também habita em ti. Por este motivo eu te exorto que despertes o dom do Senhor Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque o Senhor Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho dos escolhidos de número 4 e número 11. 4 e número 11. Vamos ao livro. Isaías com 66 capítulos. Vamos ao capítulo do livro 64, Isaías capítulo 64 para os escolhidos de número 4 e Isaías 65 para os escolhidos de número 11. Isaías capítulo 64 contém 12 versículos. Ó, se fendesses os céus e descesses se os montes tremessem diante da sua face, como quando o fogo inflama os gravetos e faz ferver a água, desce para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e fazer que as nações tremam na tua presença, pois quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante da sua face. Desde a antiguidade ninguém o ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu o Senhor Deus além de ti. Que trabalhe para aqueles que nele esperam, sai em socorro daqueles que alegremente praticam a justiça, daqueles que se lembram dos teus caminhos, mas ao continuarmos pecando contra eles, te irás. Como, pois, podemos ser salvos? Todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça como o trapo da imundícia. Todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados como um vento nos arrebatam. Ninguém há que invoque o teu nome, que
Desperte e te detenha, pois escondeste de nós o teu rosto e nos consumiste por causa das nossas iniquidades. Vamos aos rebanhos. Rebanhos de número 8, rebanho dos escolhidos de número 8 e número 7. 8 e número 7. Vamos ao livro. Jeremias com 13 capítulos. Jeremias com 13 capítulos. Perdão. Livro de Hebreus com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 8. Hebreus capítulo 8 para os escolhidos de número 8 e Hebreus capítulo 9 para os escolhidos de número 7. Vamos à oração. E a oração é a oração de número 10. Santíssimo Senhor Jesus o Cristo, através dessa ministração da tua santa, forte e verdadeira palavra, que haja destruição de toda obra, de todo espírito maligno e imundo que estiver trabalhando contra as tuas santas escrituras, deprimindo e oprimindo essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. E chega a tua paz, a tua graça, a tua alegria, edificando essas vidas através desse ministério da tua igreja virtual, @a igrejas e os dons. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Hebreus capítulo 8, que contém 13 versículos. Cristo, o mediador de uma nova aliança. O ponto principal que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal se assentou à direita do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Eles servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés divinamente foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, porém, o Senhor Jesus alcançou um ministério superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador, é superior à aliança antiga que está firmada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Escolhidos de número 12 e número 3, 12 e número 3. O livro é o livro de Oséias, com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Oséias. Capítulo 11. Oséias, capítulo 11, para os escolhidos de número 12. E Oséias, capítulo 3, para os escolhidos... Oséias, capítulo 11, para os escolhidos de número 12. E Oséias, capítulo 12, para os escolhidos de número 3. Capítulo 11 do livro de Oséias contém 12 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada,
Eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Oséias capítulo 11. O amor do Senhor Deus por Israel. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Quanto mais, porém, eu os chamava, tanto mais saíam da minha face. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, fui para eles com os que tiram o jugo do pescoço. Eles dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam converter-se. Cairá a espada sobre as suas cidades, consumará os seus ferrolhos e os devorará. Por causa dos seus conselhos, o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Ainda que clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Vamos aos rebanhos. Rebanhos dos escolhidos de número 14 e rebanho dos escolhidos de número 1. Escolhidos de número 14 e número 1. Vamos ao livro para esses rebanhos. Abacuque com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, para os escolhidos de número 14. E Abacuque, capítulo 2, para os escolhidos de número 1. E vamos à oração. A oração é a oração de número 2. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda opressão do mal. É que eu peço e já lhe agradeço. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Abacuque, capítulo 1, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. A iniquidade de Judá. O oráculo que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás, porque me fazes ver a iniquidade e a opressão. Destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas, e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo, a justiça é pervertida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, que vós não crereis quando vos for contada. Suscito os caldeus, nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. Ela é terrível e pavorosa, dela mesma sai o seu juízo e a sua dignidade. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos escolhidos. Rebanho dos escolhidos de número 2 e número 13. 2 e número 13. Livro é o livro de Judas, com 1 capítulo. Que contém 25 versículos.
Judas com um capítulo para o rebanho dos escolhidos de número 2 e de número 13. Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, teu irmão Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai, guardados no Senhor Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto eu empregava toda diligência a vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé de uma vez por todas. Foi entregue aos santos, pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Senhor Deus e que negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus o Cristo. Quero lembrar-vos, se bem já estáis ciente de tudo isso, que o Senhor, tendo salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles têm reservado em prisões eternas na escuridão, para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregam-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 10 e número 5. 10 e número 5. Vamos ao livro de Eclesiastes com 12 capítulos. Eclesiastes. Vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1, para os escolhidos de número 10. Eclesiastes, capítulo 2, para os escolhidos de número 5. Vamos à oração. A oração é a oração 8. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão, que toda opressão maligna, que estiver agora onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saiam agora, junto com todas as suas obras malignas, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, e daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus, como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Eclesiastes capítulo 1 contém 18 versículos. Tudo é vaidade. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Nasce o sol e põe-se o sol e volta ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche, ao lugar para onde os ribeiros correm. Para ali tornam a ir. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao 8º livro. Filemão com um capítulo. Antes de eu ministrar o capítulo do livro de Filemão, eu irei apresentar para vocês mais uma mensagem do sacerdote apóstolo. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas
capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos ao capítulo 1 do livro de Filemon. Vamos ao capítulo 1 do livro de Filemon, que contém 21 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, amado Filemon, nosso cooperador, a irmã Áfia Arco, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus o Cristo. Dou graças a meu Senhor Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus, todos os santos, para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Tive grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Vamos ao próximo livro, que é o 9º livro de hoje. 3 João, com um capítulo. Vamos à oração. E a oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. De toda miséria, de toda depressão e toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E eu dou glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém.
Terceira João, com um capítulo, é o 9º livro de hoje. Que contém 15 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Terceira João. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade. Como tu anda na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procede fielmente em tudo o que fazes, para que os irmãos e para com os estranhos, eles perante a igreja, deram testemunho do teu amor, se os encaminhares em sua jornada por modo digno do Senhor Deus, bem farás. Foi por causa do nome que saíram nada aceitando dos gentios. Vamos ao 10º livro de hoje. O livro de Ageu, com 2 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ageu. Capítulo 2. Ageu, capítulo 2. É o 10º livro de hoje. O capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos. A glória do segundo templo. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dize-lhes que há entre vós de sobreviventes que viu esta casa na primeira glória. E como a vedes agora, não é esta como nada de vossos olhos comparada com aquela? Ora, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, e esta aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez dentro, em pouco, abalarei os céus, a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos aos próximos rebanhos, ou ao próximo livro. 1 Coríntios com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Coríntios. Capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, é o 11º livro de hoje. Vamos à oração, que é a oração 1. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio e esse veículo. Saiam agora em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. 1 Coríntios capítulo 4, que contém 21 versículos. Apóstolo de Cristo. Assim, pois, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos ministérios do Senhor Deus. Ora, além disso, requer-se dos despenseiros de cada um se ache fiel. Todavia, a mim pouco me dá
de ser julgado por vós ou por algum tribunal humano, nem eu tampouco a mim me julgo. Em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Quem me julga é o Senhor, portanto nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá do Senhor Deus o louvor. Os coríntios e os apóstolos. Ora, irmãos, aplique essas coisas figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Pois quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias, como se não houveras recebido? Vamos ao 12º livro de hoje. Mas antes de eu sortear o capítulo, o livro, o 12º livro de hoje, eu irei apresentar mais uma mensagem da filha do nosso sacerdote, que explicou com mais detalhes, palavras e intenções do nosso sacerdote nas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. O livro é o livro de Salmos, 12º livro de hoje. Vamos ao capítulo 46. Salmos 46. Que contém 11 versículos. O Senhor Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Selá, há um rio cujas correntes alegram a cidade, o Senhor Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O Senhor Deus está no meio dela, não será abalada. O Senhor Deus a ajudará ao romper da manhã.
As nações se embravecem, os reinos se movem, ele levanta sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Senhor Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá, vinde contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Vamos ao 13º livro de hoje, é o livro de Marcos, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Marcos. Capítulo 9. Marcos, capítulo 9, vamos à oração. A oração é a oração 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias e esses veículos, que estiverem um só espírito junto, e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que sejam livres de toda opressão e depressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. O livro é o livro de Marcos, capítulo 9, que contém 50 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Marcos capítulo 9. Dizia-lhes ainda, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns que há que não provarão a morte, sem que vejam ter chegado o reino do Senhor Deus com poder. 6 dias depois, o Senhor Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular a um alto monte. Aí ele foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo, brancas como a neve, como nenhum lavandeiro. Na terra as poderia alvejar, e apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com o Senhor Jesus. Pedro disse ao Senhor Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, por estarem assombrados. Então desceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. De súbito, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão só ao Senhor Jesus. Vamos ao livro de Miqueias, que é o 14º livro de hoje, com 7 capítulos. Miqueias, vamos ao capítulo do livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 3, que é o 14º livro de hoje, que contém 12 versículos. Repreensão aos chefes e aos profetas. Então eu disse: ouvi vós, chefes de Jacó, e vós, governantes da nação de Israel. Não é a vós que pertence saber a justiça, a vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, lhes arrancais a pele, lhes esmiuçais os ossos e os repartes como para a panela, e como carne do meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas ele não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo por causa do mal que fizeram. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que proclamam paz quando tenham que mastigar, mas contra aquele que nada lhes coloca na boca preparam guerra. Portanto, se vós fará noite sem profecias e haverá trevas sem adivinhações, o sol se porá sobre estes profetas e o dia sobre eles se enegrecerá. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta do Senhor Deus. E eu irei ler agora uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando.
que estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência, profundidade, conhecimento e entendimento que temos, que é superior ao conhecimento que temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível nos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, que essa denúncia, as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco nos versículos 15, Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem no número 22, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos a mais uma denúncia, e a denúncia é a denúncia de número 77. Muita atenção nessa denúncia de número 77, das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. As 12 igrejas virtuais estão afirmando que o Senhor Deus, o Senhor Jesus o Cristo e o Espírito Santo são 3 seres distintos um do outro. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essa afirmação é uma mentira, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 38, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo, o Senhor Deus, falar ao coração de todos vocês nesse momento. Mentalize o número de 1 a 14, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Você que mentalizou, escolheu o número 13. A mensagem para você hoje está no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 3. A mensagem está no livro de Isaías, capítulo 64. Você que mentalizou, escolheu o número 8. A mensagem está no livro de Hebreus, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o 5. A mensagem para você hoje, a palavra para você hoje está no livro de Oséias, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o número 4. A mensagem está no livro de Abacuque, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem está no livro de Judas. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem está no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem está no livro de Filemão. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem está no livro de 3 João. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem para você hoje está no livro de Ageu, capítulo 2. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no capítulo 4 do livro de 1 Coríntios. Você que mentalizou o 12, a mensagem para você hoje está no livro de Salmos, no capítulo 46. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem para você está no livro de Marcos, capítulo 9.
Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem está no livro de Miqueias, capítulo 3. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim você receber essas recompensas. Examine Mateus 16, capítulo 24 a 27. Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamento do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou ler para vocês mais um aviso. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, dai e dai-ser-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimos abençoados. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Para você que mentalizou, escolheu o número 13. A mensagem está no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, o 3, Isaías 64, o 8, Hebreus, capítulo 8, o 5, Oséias, capítulo 11, o 4, Abacuque 1, o 9, o livro de Judas, com um capítulo, o 2, Eclesiastes, capítulo 1, o 11, Filemão, o 10, 3 João, o 6, Ageu, capítulo 2, o 14, 1 Coríntios 4, 12, Salmos 46, o 7, Marcos, capítulo 9, o 1, Miqueias, capítulo 3. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, ou um inscrito, ou membro e ofertante, ou ofertante de uma das 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando. E principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade dos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos na @IG 1300 18 37 300 e até a 1h12 da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde estiver, e receber as orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, versículo 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra.
receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e os horários das lives das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da França, do Japão, Bangladesh, dos Estados Unidos, Angola, Moçambique, Rússia, Inglaterra, Espanha, Turquia, Chile e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.